Um dos meus ganhos trabalhando em casa, através do YouTube. Se você quiser aprender como, eu vou deixar aí na descrição, tá? Embaixo aí o meu curso gratuito para você aprender a trabalhar dessa forma através de casa. Faz sua inscrição lá e começa a aplicar o quanto antes, que isso aqui é bem poderoso. Valeu! Pra você ir pro São Paulo, como é que foi? Em 2001, eu fui vendido pro Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. E eu tive um problema judicial com o Atlético Mineiro. Eu trabalhei lá, eu fiquei 7 meses sem receber salário e 14 meses de fundo de garantia. Putz. E aí fui instruído pelos meus advogados para entrarem na justiça, porque eu tinha uma proposta da Rússia. Mas aí quando eu peguei o passe, a doutora Gislaine tinha um bom relacionamento, a doutora Gislaine Nunes, né, advogado, tinha um bom relacionamento no São Paulo. E o meu sonho de criança era jogar no São Paulo, porque eu cresci ali na região de Ribeirão Preto. Joguei no Botafogo as mesmas cores do São Paulo, o ídolo do São Paulo, Raí, então eu cresci querendo ser o Raí. E aí, só cresci, tá, gente? Depois passou. E aí, tive a oportunidade de jogar no São Paulo e foi onde eu optei por jogar. Foi depois do Atlético? Depois do E Atlético. chegou no timinho que tava fraco, né, do São Paulo. Puta merda, Nossa. mano, eu lembro desse time. Eu lembro. Não, o Corinthians não ganhava do São Paulo. Mas, Nossa, tipo, a Rússia te chamou, depois veio o São Paulo. Como que foi pra você ir pro São Paulo? Quando eu entrei na justiça, eu fui para minha casa. Fui para minha casa e esperei aquele desenrolar, né, da justiça, que durou mais ou menos 1 mês e meio, porque a doutora Gislaine pegava muito firme quanto a isso, e foi numa época que ela tinha acabado de liberar o Juninho Pernambucano do Vasco. Então toda aquela polêmica, Gislaine Nunes. E aí eu lembro que eu sentei na minha casa e meus ex-empresários chegaram com 2 empresários russos, um falava inglês, e a casa dos meus pais não tinha nem muro, né? Porque eu não ganhava um dinheiro legal ainda no Atlético Mineiro. E aí eles abriram uma mala com 4 milhões de euros. 4 milhões de dólar. Em espécie? Eu não sei o que era aquilo lá, não sei se era falso, o que era. Eu sei que tinha muito dinheiro empilhado de dólar. Caralho. Agora eu não... Eu sei que tava ali com eles uma maleta preta. E aí meu pai olhou aquilo ali, a gente nem sabia, eles falaram, não, é um contrato que você vai assinar na Rússia, tal, não divulgou o time. E meus empresários pegaram, me levaram pro quarto lá da minha casa e falaram, reuni com meu pai e com a minha mãe e falaram, olha, a gente acredita no potencial do Cicinho. Ele pode chegar à seleção brasileira. Se ele for para a Rússia, vocês vão ficar ricos e nós também. Mas se ele não se adaptar lá porque é frio, vai voltar, ninguém conhece ele no Brasil. Então coloque na balança. E aí nós falamos que não, aí eles aumentaram para 4 milhões e meio. Pô, Só que nós falamos não ainda. Você foi firme porque... Não foi eu, foram meus ex-empresários. Sério? Eu, por mim, eu pegava o dinheiro e abraçado e ia com ele. Olha, Mas se você ficava, então, eu quero, aceita, porra. Você ficava assim? mas aí quando eles falaram, né, da realidade e da possibilidade de um acerto com o São Paulo, aí me veio a história do sonho, né? Falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo, se eu for pra Rússia eu vou ficar rico, mas não vou realizar um sonho de jogar no time que é do coração. E aí E no São Paulo você também não ganha mal. Não, eu na época assinei um contrato com o São Paulo para ganhar 40 mil reais. Só que nessa época eu acertei com o São Paulo, mas só que eu tive proposta de 100 mil reais do Goiás, 120 mil reais do São Caetano, que na época era o São Caetano, e tive uma proposta, parece que de 60 mil do Santos. Mas eu optei pelo São Paulo pelo sonho, e graças a Deus aí a história... Nossa. Você ficou quanto tempo no São Paulo? 2 anos. Pra você ver como é a identificação. Ele não ficou muito tempo. Caralho, porque parece que ele ficou mocota no parece São que Paulo. você jogou a vida inteira no São Paulo. Pela identificação que tem. Verdade. A questão é título, né? Eu cheguei no São Paulo para assumir a posição do Belete, né? Até então era o Gabriel e o Belete. O Gabriel tinha colocado o Belete no banco, né? E o Belete foi embora. Então... Belete foi pro Barça? Nessa época, eu não sei se ele foi pro Barcelona, eu acho que sim. E aí a questão é o seguinte, o São Paulo é muito identificado com Libertadores. Então, eu não ganhei brasileiro pelo São Paulo, mas ganhei Libertadores e Mundial. Então, isso Paulista também não ganhou? O Paulista também. Então, isso é o que chama a atenção do torcedor. No entanto que hoje, né, as equipes, eu creio que o São Paulo levantou essa bandeira de Libertadores. O Vampeta falou disso. O Vampeta falou isso aqui no sábado. Aí hoje as equipes trocam, né? Então o torcedor quer ver a Libertadores. Ele falou assim,